estudo a respeito da igreja. Não sei se você percebeu, domingo pela manhã, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, como devemos nos comportar neste mundo, como podemos fazer parte do reino de Deus. E às quartas-feiras eu estou ensinando sobre a igreja, a cultura da igreja, a filosofia da igreja. Nós estamos aprendendo o que é uma igreja neotestamentária, o que é uma igreja não de acordo com os padrões do mundo, mas uma igreja de acordo com os padrões de Deus. E hoje à noite eu quero falar sobre o perigo da indiferença, da apatia espiritual dentro da igreja. Não respondam publicamente, mas no coração, quantos já se sentiram desanimados? Desanimados, não querendo vir mais à igreja, não querendo mais participar da igreja. Pense naqueles irmãos que cantam no coral, de repente eles não estão mais no coral, vêm para o primeiro banco, passado algumas semanas estão no terceiro, quarto banco, e passado alguns meses estão no último banco, passado mais um tempo, estão na porta da igreja, e depois de um tempo, estão fora da igreja. Isso tudo, irmãos, se chama desânimo. E desânimo é um processo. Não acontece de uma hora para outra, mas ao longo do tempo. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com o perigo da indiferença. Pastor, como eu sei se eu estou sendo indiferente? Razões e motivos que não tiravam você da igreja antes e agora estão tirando, é sinal de perigo. É sinal de que você está desanimado e indiferente para com a casa de Deus. E acabamos de ler, não nos cansemos de fazer o certo, porque a seu tempo, no tempo de Deus, nós seremos recompensados. O médico é alguém que pode se tornar indiferente para com a dor e o sofrimento de seus pacientes, porque ele está vendo aquilo todos os dias. O agente funerário, ele pode criar calos diante da morte, não se importar com a dor da família, porque ele está vendo a morte todos os dias. O policial pode se acostumar com os criminosos, com a criminalidade, ao ponto de pensar que tudo isso é normal, porque ele está lidando com isso todos os dias. E assim também, nós que estamos sempre na igreja, nós que estamos sempre sendo expostos à palavra de Deus, nos acostumamos. Deixamos de ser agradecidos, deixamos de admirar a palavra de Deus e o Deus da palavra, e logo a indiferença passa a tomar conta do nosso coração. Mas a maior indiferença que existe é quando os membros da igreja não são mais tocados pela presença de Deus. Se você esteve aqui no domingo passado, quer seja de manhã ou à noite, e você não foi tocado com a presença de Deus, você não está no processo, mas você já chegou no final da linha da indiferença. Se você conseguiu participar dos cultos no domingo passado, sem ser tocado pela palavra de Deus, você já está no mundo da apatia. Mas isso acontece, a música, a pregação, a comunhão, não são mais sentidos no coração das pessoas. O povo atravessa os cultos da igreja mecanicamente. Não há saudades da igreja durante a semana e não há sequer desejo para que chegue logo a quarta-feira ou domingo, para que possamos estar na casa de Deus. Muitas pessoas nem conseguem mais voltar da terra da indiferença. Mas graças a Deus, algumas poucas pessoas conseguem. Como podemos, eu e você, evitar a indiferença na igreja? Em primeiro lugar, mantenha o seu interesse pela cruz de Cristo. É fundamental que você nunca perca a visão da cruz. Paulo disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz é sempre um lembrete de que nós não somos do mundo e que o mundo não vai dominar nossas vidas. Não adianta usar um crucifixo ao redor do pescoço,
Não adianta pendurar um crucifixo no retrovisor do carro. Não adianta um crucifixo na cabeceira da cama. A cruz de Cristo não é um ornamento, não é um enfeite para nos embelezar, mas ela é um sinal de compromisso. Da mesma forma, a aliança que nós usamos para mostrar que somos casados e nós temos compromisso com uma outra pessoa que é permanente, a cruz de Cristo também simboliza que eu e você estamos crucificados para este mundo. Amém, irmãos? E por isso nós não podemos voltar atrás. Mantenha o seu interesse pela cruz de Cristo. Primeiro, a cruz representa grande humilhação. Pessoas não gostam de ser humilhadas, pessoas não gostam de ser rejeitadas, pessoas não gostam de passar vergonha. Mas é exatamente isso que a cruz simboliza: vergonha. Vergonha de convidar pessoas para vir à igreja, vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço na rua, vergonha de estar numa festa, mas de não se embriagar, não colocar uma gota sequer de álcool na boca, vergonha de ser diferente dos seus parentes e dos seus amigos, vergonha de recusar convites nos finais de semana, porque você tem compromisso com o dia do Senhor. Mas Filipenses 2,8 diz: e Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se, passou vergonha, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus humilhou-se de 3 maneiras aqui na cruz do Calvário. Primeiro, ele se vestiu de carne, ele se vestiu de osso, o manto da humanidade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas a humilhação foi o fato de ter se rebaixado ao status de ser humano. Ele foi obediente. Em segundo lugar, ele que sempre deu as ordens desde toda a eternidade, se submeteu às suas próprias criaturas. E terceiro, ele morreu o pior tipo de morte que alguém poderia ter morrido naqueles dias. Satanás tentou tirar a vida de Jesus com pedras e paus e até as espadas, mas só um tipo de morte serviria para Jesus: a morte de cruz. Meus irmãos, a vítima era despida de todas as suas roupas, não ficava nada tampando as suas vergonhas, e ela era ridicularizada por uma multidão selvagem. A vítima ficava apenas alguns metros acima do chão, não vários metros, como os filmes mostram, mas apenas alguns metros acima do chão. Assim as pessoas podiam cuspir na vítima, podiam salivar sobre ela, mexer de forma desonrosa com o seu corpo. A cruz era a punição reservada para os piores tipos de pecadores, de criminosos que havia no Império Romano. E você sabe qual foi o crime de Jesus até os dias de hoje? Ele se fez igual a Deus, porque Ele é Deus. Portanto, o crente que sempre olha para a cruz de Jesus Cristo, não esquece da cruz. Não vira as costas para a cruz. Ele nunca vai deixar de amá-lo, de agradecê-lo e de honrá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Uma criancinha estava brincando com as suas bonecas, mas ela tinha uma reclamação a fazer com a sua mamãe. Ela disse: mamãe, eu amo tanto as minhas bonecas, daria minha vida por elas, mas elas nunca me amam de volta, elas nunca retribuem o meu amor. Indiferença é isso, significa que não estamos retribuindo, não estamos amando a Deus de volta como Ele nos amou, e nós deixamos de olhar para a cruz, onde Ele provou o seu amor para conosco. A cruz, além de um lugar de humilhação, representa também grande sofrimento. Pessoas não querem ser mais humilhadas por causa do Evangelho e também não querem mais sofrer nenhum tipo de restrição, de privação. Mas Jesus, irmãos, Ele sofreu muito mais por cada um de nós. Profetizando a cruz, o salmista disse: pois me rodearam cães,
pessoas selvagens. O ajuntamento de malfeitores, pessoas ímpias, me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Uma profecia a respeito de Jesus, 1000 anos antes, que foi cumprida na íntegra. Hoje, países como a China, Estados Unidos e outros, que praticam a pena de morte, eles procuram tirar a vida da pessoa o mais rápido possível, com menos sofrimento possível. Os Estados Unidos usam uma injeção letal, que em questão de segundos tira a vida da pessoa. A China dá um tiro certeiro na nuca, que mata a pessoa na hora. Mas o Império Romano fazia exatamente o contrário. O Império Romano queria que a vítima sofresse o maior tempo possível, que ela durasse o maior tempo possível, que a sua morte fosse o mais lentamente possível. E alguns ficavam sofrendo por vários dias, morriam de exaustão. Por isso que os homens se admiraram, pelo fato que Jesus morreu naquele mesmo dia. Por que Jesus morreu naquele mesmo dia? Porque Ele entregou o seu Espírito. Amém, irmãos? Se Ele não tivesse entregue o Espírito, Ele jamais teria morrido. Historiadores dizem que muitos crucificados imploravam para que os soldados tirassem suas vidas e abreviassem o seu sofrimento. Então eu posso dizer nesta noite, sem sombra de dúvidas, o crente que fica olhando para a cruz de Cristo e para o Cristo da cruz, jamais vai se desanimar. Amém, irmãos? Jamais vai voltar atrás, jamais vai permitir que picuinhas o tirem da casa de Deus. O crente precisa sempre olhar para a cruz de Cristo, que significa humilhação. Quem é você para não aceitar humilhação? Não aceitar desfeita, desaforos? Significa sofrimento. Quem é você para reclamar que está cansado, que está com fome, e por isso não pôde vir à igreja? A cruz significa humilhação e sofrimento. Você precisa olhar para a cruz, se quiser manter a chama do amor sempre acesa dentro do seu coração. Em segundo lugar, não só manter os nossos olhos na cruz, mas mantenha o seu interesse pela igreja. Isso é deveras importante. Todos nós conhecemos de cor esse mandamento de Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, que quer dizer assembleia, como é costume de alguns. É costume. A grande maioria das pessoas tem esse costume. Uma vez sim, 2 vezes não na igreja, antes admoestando-nos. E eu gosto dessa palavra. Admoestar não é repreender, admoestar não é puxar a orelha, como muitos dizem. Admoestar não é confrontar as pessoas com autoridade máxima, como muitos estão ensinando aí nos cursos de aconselhamento. Admoestar é chamar de lado. Amém, irmãos? É encorajar, é animar. E a Bíblia diz que devemos estar sempre fazendo isso. Vocês acham engraçado quando eu brinco, né? O Kiko chegou já à noite na igreja, eu disse: Kiko, o irmão Paulo estava muito triste domingo à noite. Aí o Kiko: por que, pastor Rômulo? Porque você não veio à igreja. Uma maneira de admoestar o Kiko. Amém, irmãos? Eu sempre faço esse tipo de observação, porque eu fico triste quando alguém não vem à igreja. E você não fica? Claro que o Kiko teve suas razões para não vir, mas isso não me impediu de ficar triste. A gente fica triste. Então a Bíblia diz que devemos admoestar uns aos outros. Olha, Cláudia, tanto quanto possível, vem à igreja, você faz falta. O seu lugarzinho aí no banco fica tão triste quando você não está. Isso é admoestar uns aos outros. O Walter ficou triste domingo passado pela manhã. Foi nítido a tristeza dele, porque o Felipe não estava aqui para lhe dar um presente no dia dos pais.
Aí eu tive que chamar uma outra pessoa, sem vínculo filial com o Walter. É sério o que eu disse agora, o Felipe vê o Walter como uma figura paterna, isso é muito bonito. Então, meus amados, isso é admoestar. Eu acabei de admoestar o Felipe, acabei de admoestar a Cláudia, acabei de admoestar o Kiko. Só que os três tiveram razões, diria, justas, por terem faltado domingo passado. Mas temos que admoestar. E esse papel não é só do pastor, é de toda a igreja, é de todos os irmãos. Eu não posso ser o único admoestando. E muitas vezes eu alugo alguns de vocês para me ajudar nesse ministério. Eu chego e digo: Maria, você poderia ligar para Luciana e dizer para ela o que nós estamos sentindo a falta dela, não é, Maria? Porque eu não posso ser o único fazendo isso. É um trabalho de todos. E tanto mais, e nós temos que enfatizar mais e mais a importância da igreja, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quantos concordam que o tempo está próximo? Nós estamos muito próximos do arrebatamento. Alguém me disse: mas eu não acredito que Jesus venha voltar em breve. Eu falei: então acredite pelo menos que você vai morrer em breve. E que de uma forma ou de outra você vai se encontrar com Ele. Portanto, o tempo está acabando para nós. Eu sempre digo que a igreja é o termômetro da nossa fé. Quer saber o quão perto você está de Deus, consagrado a Deus? Analise o amor, o carinho que você tem para com a igreja. Irmãos, a igreja não é o remédio, ela não é nem o tratamento para as nossas doenças, mas ela é o indicador da nossa temperatura espiritual. A julgar pela igreja, então, qual é o grau de sua fé nesta noite? Eu conheci uma família que morava em outra cidade, 35 quilômetros de distância. Hoje a gasolina sofreu um aumento de 16%. O diesel, 25%. Você teria condições financeiras de frequentar uma igreja a 35 quilômetros de distância da sua casa? Você teria condições de estar em todos os cultos e atividades da igreja, se ela fosse tão longe assim? Alguns de nós teriam, outros não. Mas essa família não perdia nenhum culto da igreja, nenhuma atividade, jovens, reunião de senhoras, cultos de oração e os cultos normais da igreja. Eu fiz uma conferência na igreja de vários dias e aquela família não perdeu nenhum dos cultos. Aí no final do evento eu fui para a família e perguntei: por que vocês decidiram frequentar uma igreja em outra cidade, tão longe de onde vocês moram? Sabe qual foi a resposta? Porque foi a igreja que Deus escolheu para nós. Eis aqui o segredo: a igreja não pode ser escolhida pelos filhos, amém, irmãos? Os filhos não podem decidir qual vai ser a igreja da família. Nem o pai, nem a mãe. Quem decide a sua igreja é o bendito Espírito Santo de Deus. Ele sabe qual deve ser a sua igreja. Ele sabe onde você melhor vai usar os seus dons espirituais. Por isso eu espero que todos vocês estejam aqui nesta noite, trazidos pelo Espírito de Deus. A escolha de Deus, amém, irmãos? E como Deus havia escolhido aquela igreja, o pai de família me disse: se um dia nós não tivermos condições de vir por causa da distância, nós mudaremos para perto da igreja, mas não iremos para uma igreja perto de nós. Convicção de que Deus havia feito a escolha. Os irmãos de Rolândia me disseram: pastor, nós queremos um TBM em Rolândia. Outra igreja não serve para nós. Há mais de 15 anos, eles têm convicção que Deus quer um TBM para eles. Como Deus abençoa, né, irmãos? Famílias que são firmes na igreja. Eu sou prova disso. Minha filha, que nasceu em 92, foi criada na igreja. Minhas duas filhas foram criadas na igreja.
Eu estou na igreja desde o meu primeiro dia de casamento, e a igreja tem me protegido a minha família, a igreja tem nos abençoado, a igreja tem nos coberto de bênçãos, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que nós estamos protegidos dentro da igreja. Como é bom pertencer a uma igreja, fazer parte da igreja, trabalhar pela igreja e vestir a camisa da igreja. Agora olha o que eu vou dizer para vocês. O crente só se sente infeliz na igreja quando ele está na igreja errada ou ele está errado na igreja. O crente só se sente infeliz dentro da igreja quando ele está na igreja errada ou ele está errado dentro da igreja. E na maioria das vezes ele está errado dentro da igreja. Mantenha o seu interesse pela cruz de Cristo. Na hora do desânimo, lembre-se de tudo que Jesus passou por você e mantenha o seu interesse pela igreja. Em terceiro lugar, mantenha o seu interesse por almas perdidas. Domingo passado, 2 almas, a Tamires e o Gabriel, aceitaram o Senhor Jesus Cristo aqui na igreja. Amém, irmãos? Na terça-feira antes, na terça-feira antes, o Carlos, a Daniela e a Malu se ajoelharam na sala da casa deles e aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Onde que estava a nossa alegria quando essas almas fizeram uma decisão ao lado de Cristo? Paulo disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós devemos isso para as pessoas. É tão fácil se sentir indiferente para com a salvação de outros. Crentes conseguem passar meses e anos sem se lembrar da existência do inferno. Se dependesse deles, irmãos, toda a fumaça e todo o fogo já teriam sido apagados da Bíblia, porque eles vivem como que se o inferno não existisse. Mas sabe por que nós participamos de missões? Porque o inferno existe. Sabe por que nós investimos na implantação de novas igrejas? Porque o inferno existe. Paulo se sentia devedor, ele tinha um grande peso pelos perdidos, principalmente pelos seus conterrâneos. Romanos 10:1 ele disse: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos de nós estamos orando pela salvação de pessoas especificamente? Quantos de nós estamos insistindo pela salvação de certos parentes, certos amigos, certos conhecidos, que seja há anos? Quantos de nós levantaríamos as mãos? Eu memorizei o nome quase que da família inteira do pastor Milton através dos anos, porque todos os dias praticamente ele pediu oração por este irmão, por aquela irmã, por este tio, por aquela tia, e com certeza ele o fazia também em particular. Ser humano, irmãos, todos eles possuem 3 necessidades inerentes que só Jesus Cristo e mais ninguém pode suprir. Primeira necessidade do homem: rico, pobre, branco, ou negro, ou amarelo, ou vermelho. Porque perante os olhos de Deus só existe uma raça, a humana. Então todo homem que vem ao mundo, ele tem essas 3 necessidades. E a primeira delas, perdão de pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus diz em Atos 10:3, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. O que o homem recebe quando crê verdadeiramente no Cristo da Bíblia? Perdão de pecados. Não no Cristo dos livros de história,
não no Cristo da política, não no Cristo das muitas religiões, mas no Cristo da Bíblia. Quando o homem crê nele, recebe o quê? Perdão de todas as suas mazelas, de todos os seus delitos, de todos os seus pecados. Entrei no hospital do câncer para visitar uma jovem mãe de 33 anos de idade. Ela estava com câncer terminal. Ela tinha 3 criancinhas, uma com poucas semanas de vida, 3, 4 semanas só. Uma de 2 aninhos e uma de 4 aninhos. Quando eu entrei naquele quarto, a família da moça pensou: esse pastor veio para curar a nossa filha. Ele veio para curar a minha esposa. E naquela hora, gente, eu me senti completamente impotente. Eu me senti como o rei de Israel, quando Naamã foi a ele e pediu que lhe curasse de uma lepra. Naquela hora o rei deu um passo para trás, rasgou as suas roupas e disse: por um acaso eu sou Deus, com poder de matar e de vivificar? Claro que não, só Deus pode curar. Eu não podia curar aquela moça, mas eu podia pregar o Evangelho, amém, irmãos? E eu preguei o Evangelho, e ela com lágrimas aceitou Jesus Cristo como Salvador. Assim que saiu do hospital, ela conseguiu visitar a nossa igreja. Mal conseguia ficar nos cultos de tanta dor, mas ela foi à igreja. E alguns dias depois ela faleceu e ela foi para o céu. Porque em vida ela recebeu o perdão de todos os seus pecados. Ninguém vai para o céu em pecado, amém, irmãos? No céu só entram pessoas perdoadas. Essa é a maior necessidade do homem, perdão de pecados. Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? A maior necessidade do ser humano é a de ser perdoado de seus pecados, e só Jesus Cristo pode perdoar pecados. E a segunda necessidade é paz, mas é a paz de Deus. Não é a paz do álcool, não é a paz provisória que o vinho lhe concede, não é a paz que as drogas dão até certo ponto, não é a paz que os bens materiais compram temporariamente, mas é a paz de Deus. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz, mas a paz do mundo é traiçoeira, mentirosa. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, paz não é sentir, paz é saber. Saber que temos um Deus soberano, poderoso, que controla todas as situações da vida. Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, eu sei. Ele não disse eu sinto. Amém, irmãos? Mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha salvação, até aquele dia, que é o dia da minha morte, o dia da sua volta. Portanto, paz é saber. Eu não sinto paz o tempo todo, você sente? Mas eu possuo paz o tempo todo, que é diferente de sentir. E a terceira grande necessidade é a esperança após a morte, certeza da salvação. Você tem? Paulo disse em 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo chama de miserável aquela pessoa que usa Jesus Cristo só para o aqui e agora. Que miséria! A pessoa que só acredita em Deus para este momento da vida. Não, meus irmãos, Jesus ele vai valer muito mais a pena depois da morte. Jesus vai valer muito mais a pena depois que sairmos deste mundo. Ele já é maravilhoso agora, mas imagine após a nossa morte. E em quarto lugar, voltando um pouco atrás a respeito da morte, não faz nem 3, 4 anos que eu fui no funeral da minha tia
tia Clara. E dei um abraço no meu tio Jová, o abracei. E agora não faz nem 2 semanas que nós enterramos o tio Jová. Sabe o que todos nós temos em comum? Quantos aqui já foram em funerais? Sabe o que todos nós temos em comum? Um dia vai ser o nosso. Eu vi o meu pastor realizando centenas de funerais. Lembro de várias mensagens que ele pregou em funerais. E você não imagina a minha dor quando eu fui no funeral dele. E um dia você vai no meu. Por que não falar sobre isso? Salomão disse que há mais sabedoria num funeral do que numa festa. Então eu imagino que um crente que tem consciência de que a morte está se aproximando e de que a vida é passageira, ele jamais vai abandonar o caminho de Deus. Amém, irmãos? Ele jamais vai abandonar a casa de Deus por questões irrisórias, banais. Meu pastor dizia: a igreja não é lugar para ficar balançando bebês. A igreja é lugar para treinar soldados. Se você é um bebê constante, chorão, reclamão, a igreja jamais vai satisfazê-lo. Mas se você é um soldado, treinado, amadurecido e experiente, a igreja sempre vai ser uma bênção na sua vida. Em quarto e último lugar, mantenha o seu interesse pelo temor de Deus. Quantos aqui têm medo de Deus? Às vezes eu tenho tanto medo dele, que eu nem consigo orar. Você sabia que quando você está em pecado, você canta, você até lê a Bíblia, mas se tem uma coisa que você não consegue fazer em pecado é orar. Não é interessante isso? Você sabe que fez alguma coisa errada e você tem vergonha de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, não nós, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mantenha o seu interesse pelo temor de Deus. Gálatas 6:7 diz: não erreis, não fique brincando com o pecado, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quantos aqui já ceifaram e estão ceifando os seus pecados? Levante a sua mão. Vou levantar 2. Mais alguém além de mim? Exatamente. Nós estamos ceifando o que nós plantamos, o que nós semeamos. O crente precisa possuir um temor reverencial de Deus. Ele deve amar a Deus acima do pecado. O maior perigo da indiferença é a abertura que damos para uma vida de pecados. Eu já vi casais, estou no ministério há muitos anos, não estou falando só do meu ministério, estou na igreja desde os meus 12 aninhos de idade, acompanhando os meus pastores, então eu já vi muito nesta vida. Eu já vi esposas desanimando o marido da igreja. Não, vamos para a casa da minha mãe, não, vamos passear. Ah, você trabalha demais, você fica demais na igreja. Tudo bem, ela desanimou o marido. 5, 10 anos depois, ela foi trocada por outra. Aí ela veio chorando para o pastor: pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não apoiou o seu marido na igreja, não apoiou o seu marido na fé. Foi isso que aconteceu. Você o tirou da igreja e o levou para o mundo. E a maior garantia que você tem de um bom marido é um marido temente a Deus. Amém, irmãos? E vice-versa. A maior garantia que você tem de uma boa esposa é uma esposa temente a Deus. É alguém que ame a Deus mais que o pecado. Simples assim.
Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o que devemos fazer quando o pecado tenta dominar a nossa vida? E ele tenta o tempo todo. Primeiro de tudo, nunca justifique o pecado. Pecado é pecado. Até a justiça humana, prevê leis mais brandas, penas mais brandas, para quem admite o erro, não é? Se o criminoso se declara culpado, a pena dele é mais branda e às vezes até ele é absolvido. Mas se ele é culpado e diz que não é, ele depois é achado culpado, a pena pode se dobrar. Eu me lembro uma vez, dirigindo nas estradas dos Estados Unidos, fui parado por um guarda, um policial. E a primeira pergunta: o senhor sabe por que foi parado? E a minha resposta: sim, eu estava um pouco acima do limite de velocidade. Ele disse: porque você deu a resposta certa e admitiu o seu erro, não vou multá-lo, eu vou lhe dar apenas um aviso. Lá não existe a indústria da multa ainda. Não vou multá-lo, vou lhe dar apenas um aviso. Mas se eu não tivesse admitido o meu erro: não, senhor guarda, não faço ideia, por que o senhor me parou? Ele teria me dado uma multa na hora e uma bronca. Então não justifique o seu erro. Por quê? Porque Isaías 5, verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai é uma expressão de julgamento. Certa vez, estava falando com uma senhora sobre aceitar Jesus. Eu aceito Jesus todos os dias. Tá, mas para aceitar Jesus a senhora tem que reconhecer que está perdida. Não, perdida não. Isso eu já não admito. Nunca estive perdida. Que pena. Então eu bati na casa errada. Por quê? Porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Como a senhora nunca se perdeu, Jesus não veio para a senhora passar bem. Aí na hora que eu estava saindo da porta, ela: volta aqui, volta aqui. Pensando melhor, eu estou perdida. Nunca justifique os seus erros. Você pode até se justificar perante a sociedade. A sociedade não julga. Mas você nunca tem como se justificar perante Deus. Deus julga. Amém, irmãos? Deus é o juiz de toda a terra. E por último, terminando, confesse e abandone os seus pecados. Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É ruim ser escravo do pecado, é ruim ser escravo da culpa, mas como é bom ser perdoado. Eu me lembro do menino que sem querer matou o pato favorito da mãe brincando de estilingue. Só que ele enterrou o pato e a mãe procurava aquele pato e ele: mãe, ele deve ter fugido. Ele nunca contou para a mãe o que ele havia feito com o pato dela. Porém a irmã mais velha o viu matando o pato, sabia o que ele tinha feito de errado, e ela então o chantageou. Ela disse: se você não limpar a cozinha no meu lugar todos os dias, por um mês, eu vou contar para a mamãe o que você fez. Escravo da culpa, morrendo de medo da mãe, aceitou a escravidão da irmã. Mas já na primeira semana, ele não suportava mais lavar os pratos. Disse para ela que não ia lavar mais. Ela disse: então vou contar para a mamãe o que você fez. Aí ele voltava para a cozinha. Passado 15 dias ele disse: agora basta, eu prefiro o castigo da minha mãe do que o castigo da minha irmã. E ele próprio foi para a mãe e contou o que havia feito. E assim também, meus irmãos, é ruim demais viver debaixo da culpa. É ruim demais ser escravo da culpa. O que você e eu precisamos fazer para sermos libertados agora da culpa? Se ajoelhe na presença de Deus, confesse os seus pecados,
peça perdão e abandone. A Bíblia diz, Ele perdoa, amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas temos que abandonar o pecado. Davi disse, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Não guarde silêncio. O altar está sempre aberto, para você se arrepender na presença de Deus. Eu não acredito que você tenha que confessar todos os seus pecados aos homens, mas todos os seus pecados a Deus. Aos homens somente o que você fez contra eles, mas o que você fez contra Deus, é para Deus que você confessa. Qual que é o perigo da indiferença nesta noite? É o perigo de fazer pouco caso da igreja, pouco caso da palavra de Deus, pouco caso dos irmãos em Cristo, pouco caso do testemunho cristão, pouco caso da volta de Cristo, pouco caso da salvação de almas perdidas. Existe uma lista de prioridades que, se você seguir, você nunca vai ser indiferente. Deus, família, igreja, trabalho e lazer, e nesta ordem. Sempre que você inverter a ordem de prioridade, você vai se afastar e se esfriar. Pode perceber, toda pessoa que colocou o trabalho na frente da família, da igreja ou de Deus, se esfriou espiritualmente. Toda pessoa que colocou o lazer na frente do trabalho, da família, da igreja ou de Deus, se esfriou espiritualmente. Toda pessoa que colocou a família na frente de Deus, se esfriou espiritualmente. E muitas pessoas confundem Deus com a igreja. A igreja, a família vem primeiro que a igreja, né, pastor? Vem. Mas o que você está fazendo é colocando-a à frente de Deus, pensando que é da igreja. Cuidado, porque a diferença entre Deus e a igreja é muito tênue. De quem que é a igreja? Que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Muito cuidado. Quando estamos invertendo a ordem dessas prioridades, as brechas estão abertas. Mas tudo isso vai acabar. Essa luta já está acabando. Um dia nós vamos para o céu, o pecado não terá mais poder sobre nós, o desânimo não terá mais poder sobre nós, seremos eternamente completos, satisfeitos e felizes. Mas enquanto esse dia não chega, vamos ser fiéis. Como? Mantendo nossos olhos na cruz de Cristo, na igreja de Cristo, nas almas para Cristo e no temor de Deus. Desanimados, diga alguém. Novamente, desanimados? Não, não, não. Vamos cantar esse corinho? Nos coloquemos em pé. Alguém saberia tocar para nós esse corinho? A Roxane vai tocar para nós. Desanimados, não, não, não. Coloque a letra para nós, por favor, irmãos. Bem animados, sim, sim, sim. Olha, tira o desânimo do seu coração. Animados, conferências começando sexta-feira. Vamos participar, vamos trazer pessoas, vamos abençoar esse momento na nossa igreja.